Milionário perde seu filho em acidente. Sua esposa o abandona e a empregada o salva. A chuva caía forte sobre uma avenida movimentada de uma grande cidade brasileira, quando algo inesperado mudou completamente o destino de um milionário. O trânsito estava lento, os faróis dos carros refletiam no asfalto molhado e o barulho da tempestade parecia esconder o início de uma história que ninguém imaginava que aconteceria dentro de uma família aparentemente perfeita. Naquele mesmo momento, em um hospital próximo, o milionário caminhava de um lado para o outro em um corredor frio e silencioso. Ele sempre foi conhecido como um homem forte, disciplinado e respeitado no mundo dos negócios. Construiu uma fortuna gigantesca com trabalho duro, visão estratégica e decisões firmes. Mas naquele instante nada disso importava. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentia completamente impotente. Tudo começou poucas horas antes, quando o acidente inesperado mudou a rotina da família. O filho, que era a maior alegria da casa, havia sido levado às pressas para o hospital. O milionário aguardava notícias com o coração apertado, enquanto a esposa permanecia sentada, em silêncio, olhando fixamente para o chão. O que ninguém ali sabia era que aquele momento marcaria o início de uma transformação profunda. A vida luxuosa que sempre pareceu tão estável começaria a desmoronar aos poucos, revelando sentimentos escondidos, decisões difíceis e uma dor que ninguém estava preparado para enfrentar. Quando finalmente recebeu a notícia de que o filho não conseguiria superar as consequências do acidente, o mundo do milionário perdeu completamente o sentido. A casa enorme, que antes era cheia de risadas, brinquedos espalhados e conversas durante o jantar, se transformou em um lugar silencioso demais. Cada corredor parecia carregar lembranças que agora machucavam. Nos dias seguintes, o empresário se fechou completamente. Ele quase não falava com ninguém. Evitava sair do quarto e deixou até mesmo sua própria empresa nas mãos de outras pessoas. Aquela tristeza profunda começou a consumir cada parte da sua rotina. A esposa, que também sofria de uma forma diferente, acabou se afastando. A dor entre os dois criou uma distância que ninguém conseguiu diminuir. Em pouco tempo, o milionário se viu sozinho dentro da própria casa. Mas existe um detalhe nessa história que quase ninguém percebeu naquele momento. Dentro daquela mansão silenciosa, havia alguém que observava tudo em silêncio. Uma pessoa simples, que sempre esteve ali trabalhando todos os dias, cuidando da casa, preparando o café da manhã e organizando os cômodos enquanto a família vivia sua rotina. A empregada. Durante anos ela fez parte da vida daquela família, mas quase sempre de forma discreta. Nunca imaginou que um dia teria um papel tão importante em um dos momentos mais difíceis daquela casa. Antes de continuar essa história emocionante, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e comentar de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber de onde cada pessoa está acompanhando essas histórias. Enquanto os dias passavam, o milionário parecia afundar cada vez mais em uma tristeza silenciosa. Ele passava horas trancado no escritório escuro da casa, olhando fotografias antigas, lembrando de momentos felizes, tentando entender como tudo havia mudado tão rápido. A casa começou a refletir aquele estado emocional. O jardim, que antes era sempre cuidado, começou a ficar cheio de folhas secas. A piscina ficou esquecida. As janelas permaneciam fechadas quase o dia inteiro. Era como se a vida dentro daquele lugar tivesse parado. Mas uma manhã simples mudaria o rumo dessa história. Enquanto o cheiro de café fresco se espalhava pela cozinha, a empregada decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Ela preparou um pedaço de bolo caseiro, respirou fundo e caminhou até a porta do escritório do milionário. Aquele gesto parecia pequeno, quase insignificante, mas, sem que ninguém imaginasse, seria o primeiro passo de uma mudança que transformaria completamente a vida daquele homem e revelaria um segredo emocionante sobre o filho que ele jamais esperava descobrir. A chuva caía pesada sobre a Avenida Paulista naquela tarde cinzenta, transformando a cidade de São Paulo em um cenário de luzes borradas e buzinas impacientes. Dentro de um hospital particular, em um corredor iluminado por lâmpadas brancas e frias, Augusto Ferraz caminhava de um lado para o outro com as mãos tremendo. O terno caro que usava estava amarrotado, algo incomum para um homem conhecido por sua aparência impecável e postura firme diante de qualquer situação. Augusto era um dos empresários mais respeitados do país.
Dono de um grupo de empresas no setor de construção e infraestrutura, havia construído sua fortuna ao longo de décadas de trabalho duro. Era conhecido por sua disciplina, inteligência estratégica e uma capacidade quase assustadora de tomar decisões rápidas nos negócios. Porém, naquele momento, todo aquele controle parecia ter desaparecido. Dentro de uma sala do hospital estava Daniel, seu único filho, um garoto de apenas 12 anos que havia sido levado para ali depois de um acidente inesperado. O menino era a alegria da casa, um garoto curioso, sempre cheio de ideias e perguntas sobre tudo. Augusto costumava dizer aos amigos que Daniel tinha uma mente ainda mais brilhante do que a dele. Sentada em uma cadeira no corredor estava Helena, esposa de Augusto. O rosto dela estava pálido, os olhos fixos no chão. Ela segurava a aliança no dedo como se aquilo pudesse trazer algum tipo de conforto. O silêncio entre os dois era pesado, cheio de pensamentos que nenhum deles conseguia colocar em palavras. Os minutos pareciam horas. O barulho distante da chuva batendo nas janelas do hospital criava um som constante que aumentava a tensão daquele momento. Enfermeiros passavam apressados pelo corredor, médicos conversavam em tom baixo e o cheiro de desinfetante dominava o ambiente. Quando finalmente um médico se aproximou, Augusto sentiu o coração disparar. Bastou olhar para o rosto sério do profissional para perceber que a vida nunca mais seria a mesma. As complicações provocadas pelo acidente haviam sido graves demais. Daniel não resistiria. A notícia caiu sobre Augusto como uma onda esmagadora. Por um instante ele ficou parado, incapaz de reagir. O homem que sempre teve respostas para tudo agora parecia perdido dentro da própria mente. Helena começou a chorar em silêncio, cobrindo o rosto com as mãos. Augusto apenas se encostou na parede fria do corredor, sentindo algo dentro dele se quebrar de forma irreversível. Nos dias seguintes, a mansão da família Ferraz, localizada em um bairro nobre de São Paulo, se transformou em um lugar estranho. Antes cheia de risadas, conversas e passos apressados de Daniel correndo pelos corredores, agora parecia vazia demais. O quarto do garoto permaneceu intocado. Os brinquedos estavam organizados exatamente como ele havia deixado. Um carrinho vermelho sobre a escrivaninha, cadernos da escola empilhados e um violão pequeno que Daniel havia começado a aprender a tocar. Augusto passou a evitar aquele corredor da casa. Ele começou a se trancar no escritório durante horas. As cortinas ficavam sempre fechadas, deixando o ambiente escuro mesmo durante o dia. A empresa continuava funcionando, mas ele praticamente deixou todas as decisões nas mãos dos diretores, algo que nunca havia acontecido antes. Helena reagiu de forma diferente. Nos primeiros dias tentou conversar com o marido, tentando encontrar alguma forma de dividir a dor que os dois sentiam. Mas Augusto permanecia em silêncio, distante, como se estivesse afundando em um lugar onde ninguém conseguia alcançá-lo. As discussões começaram a surgir. Pequenas no começo, quase sussurradas nos corredores da casa. Depois se tornaram mais frequentes. Helena dizia que Augusto precisava reagir, que não podia simplesmente desistir da vida daquela forma. Mas ele não conseguia. Dentro de Augusto havia uma culpa silenciosa. Naquele dia do acidente, ele havia prometido ao filho que passaria a tarde com ele. Porém, um problema urgente em uma reunião de negócios o fez cancelar o compromisso. Daniel acabou saindo sozinho com um amigo da escola. Esse pensamento passou a persegui-lo todos os dias. Helena começou a perceber que o marido estava se fechando cada vez mais. Ele quase não comia, evitava olhar as fotos da família e passava noites inteiras acordado. A distância entre os dois cresceu rapidamente, até que uma manhã, depois de mais uma discussão carregada de lágrimas e frustração, Helena tomou uma decisão dolorosa. Disse que precisava se afastar. Não porque havia deixado de amar Augusto, mas porque também estava sendo destruída por aquela situação. Horas depois, algumas malas estavam prontas. Quando a porta da casa se fechou atrás dela, Augusto permaneceu sentado na sala sem reagir. A mansão agora parecia ainda maior, silenciosa demais. No meio de tudo isso, havia alguém observando aquela queda com preocupação sincera. Na cozinha da casa trabalhava Rosa, a empregada que havia servido a família por mais de 10 anos. Uma mulher simples, de fala calma e olhar atento. Ela conhecia cada canto daquela casa e cada hábito da família. Rosa havia visto Daniel crescer.
Agora via Augusto desaparecer aos poucos dentro da própria tristeza. E pela primeira vez em muitos anos, ela começou a sentir que talvez precisasse fazer algo que nunca havia feito antes. A mansão dos Ferraz parecia respirar lentamente, como se também carregasse o peso da ausência que havia tomado conta daquele lugar. As janelas permaneciam fechadas durante quase todo o dia e o silêncio dominava os corredores largos onde antes ecoavam as risadas de Daniel. O relógio antigo da sala marcava as horas com um som seco que agora parecia mais alto do que nunca. Augusto Ferraz mal saía do escritório. O ambiente estava sempre mergulhado em meia luz, iluminado apenas pelo brilho azulado do computador ou por uma pequena luminária sobre a mesa de madeira escura. Pilhas de documentos permaneciam intocadas, algo impensável para um homem que sempre teve obsessão por controle e organização. O empresário passava longos períodos sentado na mesma cadeira, olhando para uma fotografia de Daniel em um porta-retrato. Na imagem, o garoto segurava um troféu de uma competição escolar de robótica. O sorriso confiante do menino parecia observar o pai de volta. A culpa se tornava mais pesada a cada dia. Na empresa, os sinais de preocupação começaram a aparecer. O grupo Ferraz movimentava milhões e dependia de decisões rápidas. Sem a presença constante de Augusto, os diretores passaram a assumir funções que antes não eram deles. Ricardo Tavares, um dos executivos mais ambiciosos da diretoria, começou a ganhar destaque nas reuniões. Inteligente e articulado, ele acreditava que a empresa precisava de mudanças rápidas para crescer ainda mais. Para ele, o momento de fragilidade do chefe também era uma oportunidade. Enquanto isso, na mansão, Rosa seguia cuidando da rotina da casa quase sozinha. Ela chegava cedo, abria as cortinas da cozinha e preparava o café da manhã como sempre fez durante todos aqueles anos. O cheiro de café passado no coador de pano se espalhava pelo ambiente, misturado com o aroma de pão aquecido na chapa. Era um cheiro simples, familiar, mas que agora parecia não encontrar mais quem apreciasse. Augusto quase não aparecia para comer. Em uma das manhãs silenciosas, Rosa decidiu levar uma bandeja até o escritório. Caminhou pelo corredor com passos cuidadosos, sentindo o piso frio sob os pés. A porta estava entreaberta. Dentro do cômodo, Augusto estava sentado na cadeira, com os olhos fixos na mesma fotografia. Rosa percebeu algo que a deixou inquieta. Sobre a mesa havia uma pilha de correspondências, relatórios da empresa completamente ignorados. Aquilo não era normal para um homem que sempre esteve à frente de cada detalhe de seus negócios. Ela colocou a bandeja na mesa sem fazer barulho. O café soltava vapor no ar, e ao lado havia um pedaço de bolo de milho que ela havia preparado cedo naquela manhã. Era uma receita antiga que costumava fazer quando Daniel ainda estava na casa. O menino sempre dizia que aquele era o melhor bolo do mundo. Augusto percebeu o aroma antes mesmo de olhar para a mesa. Por alguns segundos, ele apenas ficou parado, respirando o cheiro doce que despertava lembranças difíceis de controlar. Uma memória surgiu de forma clara. Daniel sentado na cozinha, rindo enquanto tentava pegar um pedaço maior do bolo antes que o pai chegasse. Augusto apertou os olhos, lutando contra a onda de emoções. Rosa permaneceu em silêncio, respeitando aquele momento. Ela sabia que palavras não resolveriam nada ali. Naquela tarde, algo pequeno aconteceu que chamou sua atenção. Augusto saiu do escritório pela primeira vez em dia, se caminhou até a sala principal da casa. Os passos eram lentos, como se cada movimento exigisse esforço. Ele parou diante de uma estante onde estavam vários objetos de Daniel. Livros escolares, medalhas e pequenos projetos que o garoto gostava de montar. Entre eles estava um caderno azul. Augusto abriu o caderno com cuidado. Dentro havia desenhos, anotações e ideias escritas com a letra apressada de Daniel. Projetos de invenções, pensamentos curiosos e até planos de ajudar outras pessoas quando crescesse. Augusto folheou as páginas lentamente, sentindo algo diferente surgir no meio da dor. Na cozinha, Rosa observava discretamente da porta. Ela não disse nada, mas percebeu que talvez aquele pequeno gesto pudesse ser o primeiro sinal de que algo dentro de Augusto ainda estava vivo. O caderno azul permaneceu aberto sobre a mesa da sala por muito tempo. Augusto passou os dedos pelas páginas como se pudesse sentir a presença de Daniel através daquelas letras desorganizadas, desenhos feitos com lápis colorido. Cada folha revelava um pedaço da mente curiosa do garoto.
Havia esboço de pequenos robôs, ideias para máquinas que ajudariam pessoas a carregar compras pesadas, e até um desenho de uma praça, cheia de árvores com a frase escrita ao lado dizendo que todo o bairro deveria ter um lugar bonito para as pessoas descansarem. A luz do fim da tarde entrava pelas janelas da sala, formando faixas douradas sobre o piso claro da mansão. Era a primeira vez em muitos dias que as cortinas estavam abertas. Rosa havia feito aquilo logo cedo, deixando o ar circular pela casa. Augusto permaneceu ali sentado, folheando o caderno com cuidado. Uma das páginas chamou mais sua atenção. Daniel havia escrito sobre um projeto que queria apresentar na escola. Não era uma invenção tecnológica dessa vez. Era uma ideia simples. O garoto queria organizar uma campanha para arrecadar alimentos e brinquedos para famílias de um bairro mais simples que ele havia visitado durante um trabalho escolar. Ao lado da explicação havia um pequeno desenho de várias caixas empilhadas, pessoas sorrindo. Augusto franziu a testa ao perceber que não lembrava daquela conversa. Daniel nunca havia comentado aquilo com ele. A descoberta trouxe um sentimento estranho. Era como se estivesse conhecendo uma parte do filho que havia passado despercebida durante a correria da vida. O empresário fechou o caderno lentamente. Na cozinha, Rosa terminava de organizar a louça do almoço quando ouviu os passos dele pelo corredor. Ela levantou os olhos surpresa ao ver Augusto entrar no ambiente. Não era comum vê-lo ali nos últimos dias. O cheiro de tempero fresco ainda estava no ar. Sob o fogão havia uma panela de feijão que ela havia preparado mais cedo, deixando a casa com aquele aroma típico de comida caseira. Augusto olhou em volta por alguns segundos. A cozinha sempre foi o lugar preferido de Daniel dentro da casa. Era ali que o garoto costumava conversar com Rosa enquanto ela preparava os alimentos. Ele se sentou lentamente em uma das cadeiras da mesa. Rosa pegou um copo de água e colocou diante dele sem fazer perguntas. A experiência de vida havia ensinado que às vezes o silêncio era mais útil do que qualquer conselho. Augusto segurou o copo com as duas mãos. Depois de alguns segundos, falou pela primeira vez em dias. Ele perguntou se Rosa lembrava de Daniel comentando sobre uma campanha para ajudar famílias carentes. Rosa pensou por um instante antes de responder. Ela contou que Daniel havia falado algumas vezes sobre isso. O garoto tinha voltado muito impressionado depois de visitar uma escola pública em um bairro simples durante um trabalho da própria escola. Disse que queria fazer algo para ajudar aquelas pessoas. Segundo Rosa, Daniel chegou a pedir algumas caixas de papelão para começar a guardar alimentos que pretendia arrecadar. Augusto ficou imóvel ao ouvir aquilo. A ideia era tão simples que parecia quase impossível que ele nunca tivesse prestado atenção. Rosa caminhou até um armário e abriu uma das portas inferiores. Lá dentro ainda estavam duas caixas vazias que Daniel havia separado. O garoto havia escrito em uma delas com caneta preta a palavra doações. Augusto observou aquilo em silêncio. Naquele instante, percebeu que o filho tinha sonhos que iam muito além das coisas materiais que ele sempre ofereceu. Enquanto isso, na sede da empresa Ferraz, a ausência prolongada de Augusto começava a causar inquietação. Reuniões importantes estavam sendo conduzidas sem a presença do fundador, e algumas decisões começavam a gerar debates entre os diretores. Ricardo Tavares aproveitava cada uma dessas reuniões para apresentar propostas mais agressivas de expansão. Para ele, a empresa precisava agir rápido no mercado. Alguns executivos mais antigos, porém, demonstravam desconforto com aquela postura. De volta à mansão, Augusto ainda observava as caixas no armário da cozinha. O empresário respirou fundo, sentindo uma mistura de tristeza e responsabilidade surgir dentro dele. Pela primeira vez desde o acidente, um pensamento diferente atravessou sua mente. Talvez ainda existisse algo que ele pudesse fazer pelo filho. Augusto permaneceu alguns minutos olhando para as caixas guardadas no armário da cozinha. O papelão estava um pouco amassado, mas a palavra escrita com a letra de Daniel ainda estava clara. Doações. Aquela palavra parecia carregar um peso inesperado. Ele se levantou devagar e tirou uma das caixas do armário. O gesto foi simples, mas Rosa percebeu que havia algo diferente no olhar dele. Não era mais apenas tristeza. Havia também uma espécie de inquietação. Augusto colocou a caixa sobre a mesa da cozinha. Passou a mão pela tampa improvisada e ficou em silêncio, lembrando das anotações no caderno azul.
Daniel havia escrito com entusiasmo sobre ajudar pessoas que tinham menos oportunidades. A cozinha estava iluminada pela luz natural que entrava pela janela. Do lado de fora, o jardim da mansão parecia abandonado. As folhas secas cobriam parte do gramado e algumas plantas já começavam a murchar. Aquela imagem refletia exatamente o estado emocional da casa. Rosa observava sem interferir. Augusto perguntou em que bairro ficava a escola que Daniel havia visitado. Rosa respondeu que ficava na zona leste da cidade, em uma região simples onde muitas famílias viviam com dificuldade. Ela lembrava porque Daniel havia contado com entusiasmo sobre as crianças que conheceu ali. Augusto ficou pensativo. Durante anos ele construiu prédios, avenidas e projetos gigantescos por todo o país, mas nunca havia prestado muita atenção nas histórias das pessoas que viviam nas regiões mais simples da cidade. Ele pegou o celular pela primeira vez em dias e abriu o aplicativo da empresa. Havia dezenas de mensagens não respondidas, reuniões, contratos, relatórios financeiros. O mundo dos negócios continuava girando sem ele. Enquanto isso, na sede da empresa Ferraz, o clima estava tenso. Ricardo Tavares conduzia mais uma reunião com os diretores. Ele falava com confiança sobre novos investimentos e mudanças na estrutura da empresa. Alguns executivos concordavam com suas ideias, mas outros demonstravam preocupação com a ausência prolongada de Augusto. A empresa sempre foi conduzida de forma muito pessoal pelo fundador. Sem ele, muitas decisões pareciam arriscadas. Ricardo, porém, insistia que aquele era o momento ideal para transformar o grupo em algo ainda maior. Na mansão, Augusto caminhava lentamente pelo jardim. Era a primeira vez em semanas que ele pisava ali. O cheiro da terra úmida subia no ar, misturado ao perfume fraco das poucas flores que ainda resistiam. Ele se lembrou de Daniel correndo naquele mesmo gramado com uma bola de futebol, rindo enquanto tentava convencer o pai a jogar com ele. A lembrança apertou seu peito, mas desta vez não o paralisou completamente. Augusto observou o espaço ao redor. A mansão era grande demais para um homem sozinho. Cada canto carregava uma memória. Rosa apareceu na varanda da cozinha com 2 xícaras de café. Caminhou até ele e entregou uma das xícaras. O café estava quente e o aroma forte trouxe uma sensação estranhamente reconfortante. Augusto comentou que Daniel parecia enxergar o mundo de uma forma diferente. Rosa concordou. Disse que o garoto tinha um coração generoso e que sempre falava em ajudar quem precisava. O empresário ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou se Rosa acreditava que aquela campanha poderia realmente ajudar alguém. Ela respondeu com naturalidade que qualquer gesto de ajuda sempre encontra quem precise. As palavras ficaram ecoando na mente dele. Mais tarde, Augusto voltou para dentro da casa e pegou novamente o caderno azul. Desta vez leu com mais atenção cada página. Daniel havia escrito ideias simples, mas cheias de entusiasmo. Uma delas descrevia organizar arrecadações dentro da própria empresa do pai. Augusto fechou o caderno lentamente. A empresa Ferraz sempre foi conhecida por seus projetos gigantes, mas naquele instante surgiu um pensamento inesperado. Talvez fosse possível transformar aquela ideia simples em algo real. Augusto passou boa parte da noite sentado no escritório, com o caderno azul aberto diante dele. A luminária sobre a mesa iluminava apenas as páginas onde Daniel havia escrito suas ideias. O resto do cômodo permanecia mergulhado em sombras silenciosas. A cada linha que lia, Augusto percebia o quanto havia subestimado a sensibilidade do filho. Daniel não falava apenas de brinquedos ou invenções. Havia planos para arrecadar alimentos, organizar visitas a bairros carentes e até criar pequenos eventos para ajudar famílias que enfrentavam dificuldades. O empresário fechou os olhos por um momento. Durante anos ele acreditou que oferecer conforto, boa educação e segurança já era tudo que um pai precisava fazer. Agora percebia que Daniel sonhava com algo maior. Ao amanhecer, a casa começou a ganhar um pouco mais de movimento. Rosa abriu as janelas da cozinha, deixando entrar o ar fresco da manhã. O cheiro de café recém-passado logo tomou o ambiente. Quando Augusto entrou na cozinha, Rosa percebeu que algo havia mudado em sua postura. Ele ainda parecia abatido, mas o olhar estava mais atento, menos perdido. Ele se sentou à mesa com o caderno azul nas mãos. Perguntou novamente sobre a escola que Daniel havia visitado. Rosa contou que ficava em um bairro simples da Zona Leste, uma região onde muitas famílias trabalhavam duro para sustentar os filhos. Augusto ouviu com atenção. Ele perguntou se Rosa saberia chegar até lá.
Ela respondeu que sim. Durante muitos anos pegou ônibus naquela região para visitar parentes. O empresário ficou pensativo por alguns segundos. Depois tomou um gole do café e disse que queria conhecer o lugar pessoalmente. A decisão surpreendeu Rosa, mas ela apenas assentiu. Enquanto isso, na sede da empresa Ferraz, o ritmo de trabalho seguia intenso. Ricardo Tavares caminhava pelos corredores com segurança, distribuindo ordens e organizando reuniões. Alguns funcionários comentavam discretamente sobre a ausência prolongada de Augusto. A empresa sempre teve uma regra clara. As decisões importantes partiam do fundador. Sem ele, tudo parecia incerto. Ricardo aproveitava aquele espaço para ganhar cada vez mais influência entre os executivos. No final da manhã, Augusto decidiu abrir o e-mail corporativo. Havia centenas de mensagens acumuladas. Entre relatórios financeiros e contratos, ele encontrou uma comunicação interna que chamou sua atenção. Era um registro de uma pequena iniciativa social organizada por alguns funcionários meses antes. O projeto mencionava a arrecadação de alimentos para comunidades carentes. O detalhe que fez Augusto prender a respiração estava no final do texto. A ideia havia sido inspirada por Daniel durante uma visita que ele fez à empresa acompanhando o pai. Augusto leu aquilo várias vezes. Ele nunca havia dado muita importância àquela visita do filho ao escritório. Para ele tinha sido apenas um dia comum. Mas aparentemente Daniel conversou com alguns funcionários e compartilhou seu desejo de ajudar pessoas. Aquela conversa simples acabou motivando os funcionários a organizar a campanha. Augusto encostou na cadeira. Era estranho perceber que o filho havia deixado pequenas marcas em lugares que ele nem imaginava. Na cozinha da mansão, Rosa organizava algumas compras quando viu Augusto entrar novamente. Ele parecia mais concentrado. O empresário comentou sobre a campanha mencionada nos e-mails da empresa. Rosa sorriu de leve, como se aquilo confirmasse algo que ela já sabia. Daniel sempre teve facilidade para se conectar com as pessoas. Augusto olhou pela janela da cozinha. O jardim ainda precisava de cuidados, mas a luz do sol da manhã deixava o ambiente menos pesado. Pela primeira vez em muito tempo, um pensamento começou a ganhar forma dentro da mente dele. Talvez fosse possível transformar aquelas ideias espalhadas em algo maior. Augusto passou a manhã inteira analisando antigos relatórios da empresa e algumas anotações feitas por Daniel no caderno azul. A mistura daqueles dois mundos parecia estranha à primeira vista. De um lado estavam números, contratos e projetos milionários. Do outro, desenhos simples e ideias escritas com entusiasmo infantil. Mas quanto mais ele observava, mais percebia que havia uma conexão possível. A empresa Ferraz possuía recursos, estrutura e milhares de funcionários espalhados pelo país. Daniel, mesmo tão jovem, havia enxergado algo que Augusto nunca havia considerado seriamente. A capacidade de mobilizar aquela estrutura para ajudar pessoas de forma direta. O empresário fechou o laptop e se levantou da cadeira. O escritório já não parecia tão sufocante quanto nos dias anteriores. A luz do sol entrava pela janela parcialmente aberta, iluminando os móveis escuros. Ele caminhou até o corredor da casa e passou pela porta do quarto de Daniel. Por alguns segundos ficou parado ali, olhando para dentro do ambiente silencioso. O quarto ainda carregava o cheiro suave do perfume que o garoto costumava usar. Os livros da escola estavam organizados na estante e o pequeno violão continuava encostado na parede. Augusto entrou devagar. Sentou-se na cadeira da escrivaninha e passou os olhos pelos objetos do filho. Sobre a mesa havia um pequeno robô montado com peças coloridas de um kit educacional. Daniel havia passado semanas tentando aperfeiçoar aquele projeto. Ao lado do robô estava um papel dobrado. Augusto abriu com cuidado. Era uma lista escrita por Daniel com possíveis ideias para arrecadações e campanhas solidárias. Algumas eram simples, como pedir alimentos não perecíveis entre vizinhos. Outras eram mais ambiciosas, envolvendo empresas e escolas. O empresário respirou fundo. Aquela lista parecia quase um plano de ação. Na cozinha, Rosa preparava o almoço quando ouviu passos diferentes no corredor. Augusto apareceu alguns minutos depois segurando o papel nas mãos. Ele perguntou se ela lembrava quando Daniel havia escrito aquela lista. Rosa respondeu que o garoto passou uma tarde inteira na mesa da cozinha fazendo aquelas anotações. Ele estava empolgado depois de visitar a escola na Zona Leste. Rosa contou que Daniel falava com entusiasmo sobre. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte.
as crianças que conheceu naquele lugar. Disse que muitas delas não tinham materiais escolares suficientes e que algumas famílias enfrentavam dificuldades para colocar comida na mesa. Augusto ouviu tudo em silêncio. O cheiro do arroz recém-cozido e do feijão temperado preenchia a cozinha, trazendo uma sensação de normalidade que parecia ter desaparecido da casa por semanas. O empresário puxou uma cadeira e se sentou. Ele comentou que queria ir até aquele bairro para entender melhor a realidade das pessoas que Daniel conheceu. Rosa levantou os olhos, surpresa com a decisão, mas concordou. Enquanto conversavam, na sede da empresa Ferraz acontecia outra reunião importante. Ricardo Tavares apresentava um plano de expansão que envolvia investimentos pesados em novos empreendimentos imobiliários. Alguns diretores demonstravam preocupação com o risco financeiro, mas Ricardo insistia que aquela era a melhor estratégia para aumentar os lucros. Sem Augusto presente para moderar as decisões, o clima entre os executivos ficava cada vez mais dividido. De volta à mansão, Augusto terminou o almoço em silêncio e voltou para o escritório. Desta vez ele abriu um arquivo novo no computador. Começou a escrever algumas ideias baseadas nas anotações de Daniel. Pensava em criar um programa social dentro da empresa, algo que permitisse mobilizar funcionários e parceiros em campanhas de ajuda comunitária. Cada linha escrita parecia trazer uma sensação diferente. Não era apenas um projeto empresarial. Era uma forma de dar continuidade a algo que Daniel havia sonhado. O carro de Augusto avançava lentamente pelas ruas movimentadas da zona leste de São Paulo. A paisagem era bem diferente da região onde ficava sua mansão e a sede da empresa. Prédios altos deram lugar a casas simples, pequenos comércios e ruas cheias de gente caminhando com pressa para resolver a rotina do dia. Augusto observava tudo pela janela com atenção silenciosa. O movimento das pessoas, as barracas de frutas na calçada, o cheiro de comida vindo de pequenos restaurantes populares. Era um cenário comum para milhares de famílias da cidade, mas para ele parecia um universo pouco conhecido. Rosa estava sentada no banco ao lado, indicando o caminho para o motorista. Ela reconhecia algumas ruas e comentava com naturalidade sobre os bairros da região. Falava das feiras livres que aconteciam aos fins de semana, das escolas públicas cheias de crianças correndo nos intervalos e das famílias que lutavam diariamente para manter a casa funcionando. O carro finalmente parou próximo à escola que Daniel havia visitado. O prédio era simples, com muros pintados em cores vivas que já começavam a descascar com o tempo. No pátio era possível ouvir vozes de alunos conversando e o som de uma bola quicando no chão. Augusto desceu do carro e observou o lugar por alguns segundos. Um vento leve carregava o cheiro de terra molhada misturado com o aroma de merenda que vinha da cozinha da escola. Rosa caminhou ao lado dele até o portão. Uma funcionária que trabalhava na secretaria os recebeu com curiosidade. Augusto se apresentou de forma discreta, dizendo que estava ali porque seu filho havia visitado a escola meses antes durante um trabalho escolar. A mulher logo se lembrou da visita. Ela comentou que o garoto parecia muito interessado em conversar com os alunos e fez várias perguntas sobre a rotina deles. Também mencionou que Daniel havia passado um tempo conversando com uma professora responsável por projetos sociais da escola. Alguns minutos depois, a professora apareceu no pátio. Era uma mulher de olhar atento e fala tranquila. Ela contou que Daniel havia demonstrado uma sensibilidade rara para alguém tão jovem. Durante a visita, ele perguntou como poderia ajudar as crianças que estudavam ali. Augusto ouviu cada palavra com atenção. A professora explicou que muitas famílias da região enfrentavam dificuldades para comprar materiais escolares e alimentos básicos. Mesmo assim, os alunos mantinham uma energia contagiante. Enquanto conversavam, algumas crianças passaram correndo pelo pátio rindo alto, carregando mochilas gastas nas costas. Augusto observou aquela cena em silêncio. A simplicidade do lugar contrastava fortemente com a realidade em que ele sempre viveu. Mesmo assim, havia algo ali que chamava sua atenção. Um senso de comunidade, de pessoas tentando se ajudar apesar das limitações. A professora comentou que Daniel havia sugerido organizar arrecadações com empresas e escolas particulares. Disse que o garoto parecia acreditar de verdade que as pessoas poderiam colaborar umas com as outras. As palavras ficaram ecoando na mente de Augusto. Depois de visitar algumas salas de aula e conversar com funcionários da escola, ele caminhou novamente até o pátio. O barulho das crianças brincando criava uma atmosfera cheia de vida. Rosa observava tudo com um sorriso discreto. Para ela, aquela realidade sempre foi familiar. Mas ver Augusto ali, atento a cada detalhe, parecia indicar que algo dentro dele estava realmente mudando.
Antes de ir embora, Augusto pediu para ver o espaço onde as doações poderiam ser guardadas caso alguma campanha fosse organizada. A professora mostrou uma pequena sala usada para armazenar materiais da escola. O lugar era simples, mas suficiente. Augusto olhou ao redor, imaginando as possibilidades. Pela primeira vez desde que tudo havia mudado em sua vida, ele sentiu que estava no lugar certo. Augusto permaneceu alguns minutos observando a pequena sala da escola. As paredes eram simples, pintadas de branco já um pouco desgastado. Havia prateleiras de madeira com alguns livros antigos, caixas com materiais escolares e um ventilador barulhento preso no alto da parede. Mesmo com a simplicidade, o espaço parecia cheio de possibilidades. A professora explicou que quando surgiam doações, elas eram organizadas ali antes de serem distribuídas entre as famílias dos alunos. Porém, aquilo acontecia poucas vezes ao longo do ano, geralmente em datas específicas. Augusto caminhou lentamente pelo pequeno cômodo, analisando cada detalhe. Ele imaginava aquele lugar cheio de caixas com alimentos, mochilas novas e cadernos sendo entregues para as crianças da escola. A ideia que Daniel havia escrito no caderno azul começava a ganhar forma concreta em sua mente. Depois de agradecer à professora, Augusto voltou para o carro com Rosa. Durante o trajeto de volta, ele permaneceu olhando pela janela. O movimento das ruas continuava intenso. Pessoas caminhavam carregando sacolas de mercado, crianças voltavam da escola e vendedores ambulantes anunciavam produtos nas calçadas. Rosa percebeu que Augusto estava pensativo. Ela perguntou se ele tinha gostado de conhecer a escola. O empresário respondeu que aquela visita havia mostrado algo que ele precisava entender há muito tempo. A cidade era muito maior do que os bairros luxuosos onde ele sempre circulou. Ao chegar à mansão, Augusto foi direto para o escritório. O ambiente parecia diferente daquela vez. As cortinas estavam abertas e a luz da tarde iluminava a mesa onde o caderno azul continuava apoiado. Ele sentou na cadeira e abriu novamente o computador. Desta vez não estava apenas revisando relatórios antigos. Começou a escrever um plano detalhado para criar um programa social dentro da empresa Ferraz. A ideia era mobilizar funcionários, fornecedores e parceiros comerciais para organizar campanhas de arrecadação permanentes. Cada etapa foi sendo construída com cuidado. Ele pensou em pontos de coleta dentro das unidades da empresa, transporte para levar as doações até comunidades carentes e até parcerias com escolas públicas. Enquanto escrevia, lembrava das palavras da professora e das crianças correndo pelo pátio. No final da tarde, Augusto decidiu fazer algo que não fazia havia semanas. Pegou o telefone e ligou para a sede da empresa. Do outro lado da linha, a secretária demonstrou surpresa ao ouvir a voz dele. Augusto pediu que organizassem uma reunião com os diretores no dia seguinte. A notícia rapidamente se espalhou pelos corredores da empresa. Alguns funcionários sentiram alívio ao saber que o fundador estava voltando à rotina. Outros ficaram curiosos para descobrir quais decisões ele tomaria depois de tanto tempo afastado. Ricardo Tavares recebeu a informação com atenção silenciosa. Ele havia se acostumado a conduzir reuniões importantes sem a presença de Augusto. Agora precisava entender qual seria o novo posicionamento do empresário. Na mansão, Rosa preparava o jantar quando Augusto entrou na cozinha. Ele comentou que no dia seguinte voltaria à empresa. Rosa sorriu discretamente, satisfeita em ver aquele pequeno passo acontecer. Enquanto o cheiro do tempero fresco se espalhava pela cozinha, Augusto falou também sobre a ideia de transformar o sonho de Daniel em um projeto real dentro da empresa. Rosa ouviu com atenção. Ela disse apenas que muitas pessoas poderiam ser ajudadas com aquela iniciativa. Augusto concordou. Pela primeira vez em muito tempo, o escritório da mansão voltou a ficar iluminado até tarde da noite. Não por causa da tristeza, mas por causa de um trabalho que parecia ter um significado diferente. O prédio da empresa Ferraz voltava a ter uma movimentação diferente naquela manhã. Funcionários caminhavam pelos corredores comentando discretamente sobre o retorno de Augusto. Durante semanas, a ausência do fundador havia criado um clima de incerteza entre as equipes. Quando o carro de Augusto parou em frente à entrada principal, alguns funcionários que chegavam para o trabalho perceberam sua presença. O empresário desceu com passos firmes, algo que não acontecia havia muito tempo. O olhar ainda carregava sinais de cansaço, mas havia também uma concentração que muitos reconheceram imediatamente. Dentro do elevador, ele observou o reflexo no espelho. As últimas semanas haviam mudado muita coisa em sua vida. Mesmo assim, algo dentro dele parecia mais claro do que antes.
Ao entrar na sala de reuniões do último andar, os diretores já estavam sentados ao redor da mesa. Ricardo Tavares foi um dos primeiros a cumprimentá-lo. O executivo mantinha a postura confiante de sempre, mas estava atento para perceber qualquer mudança no comportamento do chefe. Augusto iniciou a reunião sem rodeios. Primeiro ouviu os relatórios sobre os projetos que estavam em andamento. Alguns diretores falaram sobre contratos importantes, novos empreendimentos e decisões que haviam sido tomadas durante sua ausência. Ricardo apresentou novamente seu plano de expansão agressiva para a empresa. O projeto envolvia investimentos pesados e mudanças rápidas na estrutura de alguns setores. Augusto ouviu tudo com atenção, sem interromper. Quando os relatórios terminaram, ele abriu uma pasta que havia trazido consigo. Dentro estavam os documentos que havia preparado na noite anterior. Ele começou a explicar uma nova iniciativa que pretendia implementar dentro do Grupo Ferraz. A proposta envolvia criar um programa social permanente, com participação direta dos funcionários da empresa. Pontos de arrecadação seriam instalados nas unidades da companhia e as doações seriam direcionadas para escolas e comunidades que precisavam de apoio. Alguns diretores trocaram olhares curiosos. Para muitos deles, aquela abordagem era diferente do estilo tradicional de Augusto, que sempre focou em projetos empresariais de grande escala. O empresário continuou explicando. Falou sobre a visita que havia feito à escola na Zona Leste e sobre a necessidade de aproximar a empresa das comunidades ao redor da cidade. Disse que o Grupo Ferraz tinha estrutura suficiente para ajudar milhares de pessoas sem comprometer seus negócios. Ricardo escutava tudo em silêncio. Alguns diretores demonstraram entusiasmo com a ideia, comentando que muitos funcionários provavelmente se envolveriam em um projeto assim. Outros levantaram dúvidas sobre custos e logística. Augusto respondeu com calma, mostrando que já havia pensado em várias etapas de organização. A reunião durou mais tempo do que o normal. No final, Augusto deixou claro que aquele programa não seria apenas uma ação temporária. Ele queria que se tornasse parte da identidade da empresa. Depois que os diretores começaram a sair da sala, alguns funcionários que aguardavam no corredor se aproximaram para cumprimentá-lo. Muitos estavam felizes em vê-lo de volta. No caminho de volta para casa, Augusto observava a cidade pela janela do carro. O trânsito de São Paulo seguia intenso, mas agora ele parecia enxergar tudo de forma diferente. Ao chegar à mansão, encontrou Rosa organizando algumas compras na cozinha. Ele contou como havia sido a reunião na empresa e explicou que os primeiros pontos de arrecadação começariam a ser preparados em breve. Rosa ouviu com atenção, demonstrando satisfação ao perceber que o projeto inspirado em Daniel estava realmente ganhando forma. Augusto colocou sobre a mesa uma cópia do plano que havia apresentado aos diretores. No topo da página estava escrito o nome do programa social que ele havia decidido criar. Algum tempo depois, o movimento dentro da empresa Ferraz já não era apenas sobre contratos e construções. Caixas começaram a aparecer nos corredores, próximas às recepções e áreas comuns. Funcionários chegavam carregando sacolas com alimentos, materiais escolares e brinquedos simples. Aos poucos, o projeto que Augusto havia apresentado na reunião começou a tomar vida de forma concreta. A iniciativa ganhou o nome de Projeto Daniel. O nome foi escolhido por Augusto como uma forma de manter viva a lembrança do filho e também de dar continuidade ao sonho que o garoto havia começado de maneira tão simples. No início, Augusto acompanhava tudo de perto. Caminhava pelos departamentos, conversava com funcionários e observava como as pessoas se envolviam com entusiasmo inesperado. Muitos colaboradores comentavam que sempre quiseram participar de algo assim, mas nunca tinham tido a oportunidade. As caixas de arrecadação começaram a encher rapidamente. A logística organizada pela empresa entrou em funcionamento. Caminhões que antes transportavam materiais de construção passaram a levar também as doações até a escola da Zona Leste e outras comunidades indicadas pelos próprios funcionários. Naquela mesma escola que Augusto havia visitado, a pequena sala de armazenamento logo se encheu de alimentos, mochilas novas e caixas com cadernos coloridos. Quando os primeiros materiais começaram a ser distribuídos, a reação das famílias foi emocionante. Crianças saíam da escola segurando mochilas novas com sorrisos largos. Pais e mães agradeciam com um olhar sincero que dizia mais do que qualquer discurso. Augusto fez questão de acompanhar uma das entregas pessoalmente. Ele caminhou novamente pelo pátio da escola, observando as crianças correndo e brincando como havia visto antes. O som das risadas e das conversas animadas criava uma atmosfera cheia de vida. A professora que havia conversado com ele na primeira visita agradeceu pelo apoio.
Disse que aquela iniciativa já estava fazendo diferença na vida de muitas famílias. Augusto ouviu aquilo em silêncio, sentindo algo diferente crescer dentro do peito. Não era apenas satisfação. Era uma sensação de propósito que ele não experimentava havia muito tempo. Rosa também estava presente naquele dia. Ela observava tudo com um sorriso discreto, vendo como o pequeno gesto que começou na cozinha da mansão havia se transformado em algo muito maior. O empresário caminhou até o portão da escola e parou por um instante olhando o movimento da rua. Crianças continuavam chegando, carregando sonhos simples e cheios de esperança. A vida da mansão também havia mudado. O jardim voltou a ser cuidado e as flores começaram a aparecer novamente entre os caminhos de pedra. As janelas permaneciam abertas durante o dia, deixando o vento circular pelos corredores. Augusto passou a passar mais tempo fora do escritório escuro. Algumas noites ele até se sentava na cozinha para conversar com Rosa enquanto o café ficava pronto. A relação entre os dois se transformou em uma amizade sincera construída ao longo daqueles meses difíceis. Certa tarde, enquanto observava o jardim renovado, Augusto percebeu algo importante. A dor pela ausência de Daniel nunca desapareceria completamente. Mas agora ela havia encontrado um novo significado. O sonho do garoto continuava vivo nas mãos de muitas pessoas. E naquele momento, vendo crianças sorrindo e famílias sendo ajudadas, Augusto entendeu que a vida ainda tinha muito a oferecer. Fim. Chegou até o fim? Então escreve amor nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.